eu queria mostrar para você o poder transformador da Bíblia. O indivíduo que negar o poder transformador da Bíblia, ele também só pode ser uma pessoa de mente fanática. Este livro aqui conta algumas histórias interessantes. A primeira história, ele conta da história da ilha de Mussal, no Oceano Pacífico. Os habitantes da ilha de Mussal, eles eram tão degradados que até os oficiais do governo haviam concluído que era impossível fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. Para você ter uma ideia. Até que dois jovens de uma ilha vizinha chegaram na ilha de Mussal com a Bíblia. E o povo de Mussal, inculto, o povo de Mussal começou a ter contato com a Bíblia. 10 meses depois, a ilha inteira havia mudado. Escolas e igrejas foram construídas e uma nova era se descortinou para Mussal. Um oficial do governo britânico, ele visitou a ilha e veja o que ele disse sobre isso. Estou pasmo com o que vi. Não consigo entender como tamanha mudança é possível. Estou maravilhado e digo que é um milagre. Um povo totalmente depravado, 10 meses depois, estava transformado pelo poder que a Bíblia tem de transformar pessoas. Como que alguém em sã consciência pode dizer uma barbaridade dessa sobre a Bíblia, que é uma muleta de assassinos? Somente a pessoa que está em profunda ignorância. Uma outra ilha que sofreu uma transformação interessante foi nas Ilhas de Salomão, na região de Malaita. Em 94 foi feito contato com o povo Quaio, a pedido de seu chefe, um velhinho que só conseguia se comunicar por meio de um intérprete. Ele recebeu uma Bíblia como um ato simbólico, não é? Foi presenteado com ela e cerca de um ano depois ele falou sobre o dia especial em sua vida no qual as trevas começaram a ir embora quando ele derrubou as barreiras da ignorância do medo através da Bíblia. E ele disse: no momento em que toquei a Bíblia, senti que todos os meus demônios me deixaram. Isso aqui parece simples para você, mas para aquelas culturas ocidentais, não é? Que vivem no meio do sobrenatural, isso aqui é de grande importância. Depois de um tempo, havia nesta ilha, né, o povo de Quaio, na região de Malaya, já tinha 40 igrejas e diversas escolas para as crianças e também para os adultos. Então, será que é mera coincidência que a Bíblia transforma desta maneira pessoas e até civilizações? Você pode estar pensando, mas a religião usou a Bíblia para fazer o mal. Qual é a culpa da Bíblia nisso? A Bíblia não tem culpa. Assim como qualquer outro livro, a Bíblia pode ser usada corretamente ou incorretamente. Então o fato da igreja medieval utilizar a Bíblia de forma errada não torna a Bíblia um livro errado. Isso é uma questão lógica que até um pré-adolescente entende. Abraham Lincoln, olha o que ele disse sobre a Bíblia. Aqui você vai ver pessoas de calibre, tá? Não é pessoas que não leram a Bíblia e não sabem o que dizem. Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. É por meio desse livro que nos é comunicado todo o bem da parte do Salvador do mundo.
Que declaração bonita. Lord Tennyson escreveu o seguinte: a leitura da Bíblia já é em si mesma educação. E é verdade. Eu aprendi a gostar de ler por causa da Bíblia. Até os meus 17 anos eu não lia nem um gibi. E depois que eu mantive contato com a Bíblia, eu leio dezenas de livros todos os anos, porque a Bíblia me incentivou, me impulsionou, me educou para a leitura. Isso ninguém pode dizer nada contra, porque é algo que eu experimentei e experimento todos os dias. Immanuel Kant também escreveu o seguinte: a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço para depreciá-la é um crime contra a humanidade. Então, meu camarada, você que disse que a Bíblia é um amuleto, é uma muleta de criminosos, você, ao depreciá-la, você está cometendo um crime contra a humanidade, de acordo com Kant. E para finalizar, uma citação de Isaac Newton, cientista, descobridor da lei da gravidade. Ele disse o seguinte: existem mais indícios seguros da autenticidade na Bíblia do que em qualquer história não cristã. A Bíblia é um livro especial. A Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia é um livro de dupla autoria. Ela foi escrita por homens, mas o conteúdo é de Deus. Ela foi realmente inspirada por Deus. Você vê que nós somos o que somos, a nossa cultura é o que é, a linguagem é o que é, a literatura é o que é, a arte é o que é, entre outras coisas que eu mencionei, por causa da Bíblia Sagrada. Por isso o apóstolo Paulo estava corretíssimo quando escreveu em Romanos 15, verso 4, o seguinte, e eu vou ler para você. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E um outro texto de Paulo muito relevante, que mostra esta capacidade transformadora e educativa da Bíblia, está em 2 Timóteo 3,16. E com este texto eu finalizo este vídeo. O texto diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Depois de tudo isso que eu disse para você, apresentei, esse texto para você está certo ou não está certo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu teria muito mais a falar a você sobre a veracidade da Bíblia, mas eu quis apenas me deter em uns poucos argumentos. Existem também as profecias messiânicas, as profecias cumpridas. Tem muita coisa que comprova a veracidade da Bíblia. E em outras oportunidades eu farei vídeos a respeito desse assunto. Mas com o que eu deixei para você agora, isso já será suficiente para você refletir nas Escrituras. E para você que é ateu, refletir mais antes de escrever tantas bobagens acerca do livro sagrado de Deus. Que Papai do Céu guarde a cada um de vocês, receba o meu abraço e nos vemos num próximo vídeo.